Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra, dia 12 de outubro. Vamos refletir aqui em alguns versículos, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17, 18 e 19. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Talvez seja difícil entender, já que não vivemos a realidade do povo de Israel, que tinha todo um ritual de purificação para perdão de seus pecados. Mas vejamos na nossa realidade. Quando alguém comete algo errado, há preços para o perdão. Um pedido de perdão, meses ou anos de detenção, pagamento de fiança, serviços comunitários, prisão domiciliar, até mesmo prisão perpétua. Mas como Deus, como nos vemos diante de Deus quando cometemos um pecado? Ele, que é justo juiz, não querendo que soframos a pena de morte, nos concede perdão. Mas não a estes custos acima descritos, né? Como pagamento de fiança, prisão domiciliar, serviços comunitários. Não, mas sim através do sacrifício de Jesus. Consegue entender aqui o quanto ele nos ama e refletir sobre isto? Ontem nós estivemos falando sobre o caminhar, sendo habitação, templo do Espírito Santo, e viver uma vida assim, né, como quem entende isso. E aqui, o primeiro versículo já fala isso, né? Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, olha só, tendo a consciência de que somos templo do Espírito Santo, andando em temor, lembrando sempre que Deus olha para todos nós da mesma forma e que Ele está disposto a perdoar aquele que se chegar a Ele e pedir o perdão, porque o sacrifício de Jesus foi para isso. Jesus levou ali todo o pecado, todo, é todo, todo, todo. Ah, o que tu pensar aí? Todo, exatamente todo. Mas receber este perdão requer de nós que a gente reconheça, que Ele é o nosso Pai, que Ele enviou Jesus, que Jesus morreu pelos nossos pecados e que Ele não faz acepção de pessoas. E a gente entendendo isso, a gente consegue, durante o tempo que temos que passar aqui na Terra, peregrinando, né? Como estrangeiros, porque é interessante que esta palavra de Pedro foi justamente para os estrangeiros, né? Que foram alcançados pela, pela graça de Jesus, e estavam ali conhecendo, recebendo a palavra também, tendo conhecimento da salvação. E aí, olha que interessante, né? Todos nós somos. A gente percebe que estamos aqui pela graça, né? Caminhamos pela graça. E aí, mais uma vez, uma coisa que eu sempre falo quando eu falo sobre o perdão de Deus para nós, através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, sabe que eu acho é, algo muito interessante nisso? A dificuldade que muitas vezes temos de receber este perdão.
A gente acha que o que a gente fez foi grave demais, ou então acha que foi pequeno demais. A gente acha mil coisas, menos que o perdão de Deus pode nos alcançar e fazer da nossa vida tudo novo para continuarmos caminhando, né? Caminhando. E hoje, o convite para nós é nós entendermos, recebermos isso, sabendo que não foi com prata ou ouro que fomos comprados. Não, foi o sangue de um inocente, mas com todo o propósito, justamente de nos resgatar de uma vida de pecado, de uma vida de destruição, do abismo que muitas das vezes nos encontramos. Quem sabe até neste momento você acha que está num abismo profundo, escuro, onde você até foi com os teus próprios pés, você tem ciência disso, assim como eu já falei aqui que eu fiz isso também, mas entender o perdão de Deus para minha vida mudou a rota, mudou o quadro, mudou tudo. Então hoje o Espírito Santo te convida a receber este perdão. Não há nada que possamos fazer para pagar por esse perdão, não. É só receber. E esse só receber, às vezes parece assim, só receber, mas para algumas pessoas é tão difícil, tão difícil. Tem pessoas que ficam ali, né, sendo judiados no mundo pelo inimigo, sabe? Você está ajudando porque as pessoas pensam que não têm o direito de receber esse perdão. Mas nós sabemos aqui que não é sobre direito, né? É sobre graça. Graça, favor imerecido. Só precisamos acessar, receber, tomar posse. E sim, Deus muda completamente a rota, porque nos converte ao caminho, né? Eu sempre falo aqui da conversão, e quando eu falo de conversão, eu vejo aquela placa do trânsito que significa conversão. Você vê que não é uma curva, né? Uma curva sinuosa, não. Você é mudar a rota. Você está indo para frente, você vai virar e voltar. Muda totalmente. Isso é conversão, isso é se converter. E isso é o que o Espírito Santo quer que a gente faça. Converta a nossa mente, nosso coração, para receber o perdão de Deus e continuar a viver, mas no caminho, que é Jesus. Quantas pessoas você pode ver? Às vezes você fica assim, ai, mas será que é mesmo que Deus mudou a vida daquela pessoa? Será que é mesmo? Experimenta viver na tua vida. Experimenta, coloca em prova. É, a gente ouve muito falar assim, o que você tem a perder, né? O que perder? Já está perdendo. Então, põe em prova. Veja o que Deus pode fazer. Ali, Pedro, ele tinha que falar mais ou menos era assim com as pessoas, porque ninguém tinha visto Jesus. Era tudo estrangeiro. Ele tinha que viver ali falando através do Espírito Santo. E as pessoas, ele tinha que falar com as pessoas para elas colocarem a vida delas nas mãos de Deus, entenderem, receberem através do Espírito Santo, aquele Espírito Santo que transformou a vida dele, porque, como eu sempre falo, nas cartas de Pedro, nós não vemos o Pedro que negou Jesus, nós não vemos o Pedro que falava que queria morrer no lugar de Jesus, não, nós vemos um Pedro convertido. Eu acredito que ali, quando ele, naquela pregação que converteu ali mais de 3 mil almas, acho que a primeira alma foi a dele, né? Porque ele converteu, mudou. A fala de Pedro é outra, a maturidade de Pedro era outra quando ele fala aqui nestas cartas. Então isso também pode acontecer comigo e com você. Mas nós precisamos crer, crer e receber, né? Sabendo qual foi o preço que foi pago por nossas vidas. O precioso sangue de Cristo. Se a gente entender isso, a gente consegue seguir em frente nessa caminhada. Amém? Vamos orar? Senhor, tudo o que fizermos é tão pouco para agradecer por teu amor por nós. Não merecíamos um preço tão valioso. Chega a nos constranger. Perdoa-nos por muitas vezes nos comportarmos como quem não entende o preço pago por nossas vidas. Seja para sempre nosso Deus e Senhor. Amém. Amém, querida. Receba esta palavra.
Que o Espírito Santo te ajude neste processo. Você tem que sair desse lugar que você está e se converter e converter o caminho. Deus te ajude, Deus te fortaleça. Se você já está no caminho, Deus te ajude e fortaleça. Nos ajude e nos fortaleça para continuarmos seguindo adiante com consciência de que nós estamos aqui, né, peregrinando, mas que a vida eterna está esperando por nós. Obrigado por ter ficado até aqui. Deus abençoe a tua vida. Quem tem chegado no canal, Deus abençoe cada uma de vocês. Se você sentiu o desejo de compartilhar este áudio no grupo onde você participa, com suas amigas, irmãs em Cristo, vamos juntas, uma fortalecer a outra para continuarmos na caminhada. Amanhã nós estamos de volta aqui e eu espero por você. Até lá.